Boa tarde a todos. Permaneçam onde estão, fechem os olhos um momento para a gente fazer uma oração. Mestre amado Jesus, mais uma vez aqui estamos buscando compreender as Tuas palavras, os Teus ensinamentos. Abençoa nossas vidas, afasta a tentação, os tentadores, coloca um propósito para a nossa existência. Permita que nossos amigos e parentes nos perdoem as faltas que cometemos, que nós igualmente possamos perdoar a todos aqueles que nos maltrataram, que não tiveram paciência para conosco. Em nome de Deus, o Ser Soberano, em nome de Maria de Nazaré, damos início à nossa palestra de hoje. Que assim seja. Bom, para os que não me conhecem, meu nome é Paulo Henrique, eu participo da Casa Maria de Nazaré, que fica aqui no Jardim Gap, bem próximo ao Salva-se. E hoje estou aqui para conversar um pouco com vocês. Eu sou espírita e tento trazer para vocês o ensinamento espírita, não pelo ensinamento em si, mas pela filosofia que ele tem de amar e respeitar, assim como Jesus amou e respeitou a humanidade, assim como ele ensinou. A proposta do Espiritismo vai além de uma religião, uma filosofia de vida, onde a gente tenta compreender o nosso próximo, considerando que o nosso próximo é um espírito eterno como nós somos. E por sermos espíritos eternos, significa que viemos de algum lugar antes de nascer e vamos para algum lugar depois que nós morrermos. O corpo morre, o espírito continua vivo. Eu comecei no Espiritismo no Centro Atual Papa Barbosa Lima. A minha mãe, ela foi assistir uma palestra nesse centro, gostou da filosofia, das ideias que lá estavam, e ela falou que existia na casa um grupo jovem. Eu estava na época com 14 anos e desocupado, não tinha o que fazer, entre aspas, porque criança, jovem, sempre tem alguma coisa para fazer, mas por coincidência naquele dia eu não tinha nada para fazer. E aí eu resolvi ir até esse grupo jovem para ver o que era. E cheguei lá, ouvi uma palestra muito chata, né, um estudo chato, porque quando a gente chega em qualquer religião, nossos ouvidos, a nossa mente ainda não está preparado para absorver. Então eu fiquei cochilando, enfim. Só que depois dessa palestra, dessa atividade, teve a música. O pessoal cantou um pouco, distribuiu inário, e aí eu também cantei alguma música que eu já conhecia, porque eu estudei na Escola Adventista de Brasília, junto a pastores, que alguns dos meus professores foram pastores, né? Professoras também foram pastoras, quer dizer, elas falavam também de Jesus em meio às lições. Então eu já estava acostumado com algumas cantigas, algumas músicas infantis, já estava acostumado com algumas histórias da Bíblia, e lá cantava-se, e alguma daquelas músicas eu conhecia. E depois fez uma brincadeira lá com a gente para animar uma dinâmica de grupo. E por causa da música e da brincadeira, eu retornei na outra semana. E foi assim, cada semana eu ia retornando, participando e me integrando cada vez mais nas atividades. Eu me apaixonei na época por uma senhora. Ela devia ter uns 30 anos e eu tinha em torno de 14. Eu me apaixonei por ela, pela energia dela, pelo magnetismo dela. Logicamente, quando a gente fala de se apaixonar, vem logo o lado conexão sexual. Né? Mas, na realidade, a criança, ela tem isso. Ela tem um apego, um amor pelos pais, pela mãe principalmente, Freud explica isso, pelas professoras, pela aquela figura de autoridade carismática. E aí eu fui depois percebendo que eu não tinha amor por ela. Eu tinha o quê? Um carinho, uma atenção. Eu gostava de estar perto dela. Assim como eu gostava de estar junto de outras pessoas. Mas por que eu ressaltei isso no começo da minha palestra? Porque eu descobri mais tarde que quando a gente põe a nossa mente em alguém, é como se a gente se apaixonasse por esse alguém. Se a gente se dedica a nossa atenção, os nossos pensamentos para alguém, nós nos ligamos a esse alguém. E esse alguém, de certa forma, tem morada no nosso coração, na nossa mente. E cresce na nossa mente, no nosso coração. Assim como, se eu ponho a mente em um trabalho,
Se eu penso nesse trabalho, vou desenvolvendo esse trabalho, eu cresço nesse trabalho. Ele se torna fácil para mim, embora possa ser difícil para outras pessoas. Como existe o lado positivo, existe o lado negativo. A mesma coisa, se eu ponho a minha mente na bebida, na droga, se eu começo a pensar em bebida, em droga, em como conseguir a droga, como conseguir estar junto a amigos que gostam da droga, de pouco a pouco eu vou me matando, me ligando a essas coisas e elas vão criando um valor maior do que elas têm em minha mente. A nossa mente, ela cria, ela tem um poder criativo e ela se desenvolve em habilidades ou em vícios, de acordo com o que colocamos a nossa atenção. O comércio, ele só cresce no olho do dono. Isso minha esposa de vez em quando fala. Quando o dono põe atenção no comércio, aquele comércio ele cresce. Mas se o dono não presta atenção, se ele não tem amor pelo que faz, o comércio declina, pode até acabar. Vamos colocar a nossa mente aonde a gente quer. Vamos situar a nossa mente no bom, no belo, no que nos dá prazer de crescer, de melhorar, tá? Então isso que a gente tem que colocar. Eu cresci no espiritismo porque, primeiro por causa da música, depois das brincadeiras e depois por causa da assistência social. O grupo de jovem com quem eu trabalhei, ele trabalhava fazendo sopa para um albergue que existia na própria casa. No Centro Espírita Atualba Barbosa Lima, funciona um albergue comunitário. O pessoal que chegava na rodoferroviária na época, muitas vezes vinha sem recurso nem para voltar para casa, nem para ficar na cidade. E muitos dormiam lá no chão, esperando o favor da assistência social ou a ajuda de alguém. E o pessoal da Atualpa muitas vezes acolhia, encaminhado pelo serviço social, a pessoas que vinham para Brasília e não tinham onde dormir. E aí a pessoa passava a noite, chegava às 7 horas, era a hora que abria o portão para eles. 7 horas, tomava uma sopa, passava a noite, de manhã tomava o café da manhã. E cada um tinha de procurar seu rumo. Por que isso? Porque lá não era um local para a pessoa ficar, era uma pousada. Então a pessoa chegava às 7 e saía de manhã, cedo, para procurar emprego, para procurar parente. Muitas vezes o pessoal da casa cedia um dinheiro para pagar um transporte, ajudava com alguma coisa. E eu participava, por não ter dinheiro para ajudar nesse trabalho, eu participava com o meu trabalho. Então a gente chegava às 5h30, 5 horas, para limpar o local, para cortar verduras, preparar uma sopa para aqueles homens que passariam a noite ali. Muitas vezes a gente ficávamos conversando, cantando. E no sábado, uma coisa que eu sempre gostei, do teatro. O pessoal da casa, do grupo jovem, identifica? O pessoal jovem, eles tinham um grupo de teatro. E a gente fazia pequenas apresentações, onde a gente levava para escolas, para hospitais. Então a gente saía com aquele grupo de jovens, todos amigos, para fazer o serviço do bem. Então, de pouco a pouco, o Espiritismo me conquistou. De pouco a pouco eu fui aprendendo uma doutrina, um conhecimento que foi somando ao ensinamento do Cristo. Que o mais importante no Espiritismo não é a parte doutrinária, mas sim a parte que a gente incorpora o ensinamento do Cristo, põe em prática o ensinamento do Cristo em nossa vida. A caridade é fundamental. Ela faz bem para a nossa vida, fazer bem para o próximo, ajudar o próximo. E é isso que é ensinado no Espiritismo. Cada casa espírita tem seu próprio método de trabalho. Algumas se dedicam à criança, à evangelização, outros à assistência social, outros à parte doutrinária, à parte científica. Isso não importa. O importa é o quê? Que a gente faça uma transformação interior. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral. Quando a gente deixa o homem velho, as mazelas, os defeitos e procura assumir uma postura cristã perante todo mundo. Quando a gente começa a olhar o próximo, desejando que o próximo nos atenda como nós o atendemos, como ensinou Jesus, fazer ao próximo o que gostaria que o próximo fizesse por nós. Então, a partir do momento que a gente vai incorporando esse princípio de amor, de fraternidade, de compreensão na nossa vida, a gente vai se transformando. E essa é uma das propostas do Espiritismo. Peixinho vermelho. Era uma vez um peixinho vermelho que ele morava em um lago.
mas um lago que ficava dentro de uma caverna, um local isolado, aonde existia sim, nesse pequeno laguinho, o ladrilho, o chão, porque era um laguinho, era um local feito pelo homem, só que era numa caverna. E aí nesse local, né, de vez em quando vinha o aguaceiro da chuva, que trazia lama, que trazia o alimento. E os peixes mais fortes e robustos pegavam a melhor parte do alimento. E o peixinho vermelho tinha de sair correndo, fugindo, para não ser devorado pelos peixes maiores, e procurando pegar a isca, a presa que ele conseguia. E era muito difícil para ele. Muitas vezes ele saía correndo, nadando, logicamente, se escondendo atrás das pedras, se escondendo atrás das construções de tijolo que lá existiam dentro da água. E ele percebeu que para ele sobreviver naquele mundo, ele precisava estudar. E aí ele começou a vasculhar todo aquele ambiente, procurando os melhores locais que ele poderia se alimentar, os melhores locais que ele poderia se esconder. E em vista desse estudo todo, ele localizou um pequeno ralo, uma saída de água que lá existia. E aí ele pensou, minha vida aqui é tão sofrida, tão difícil, não seria bom eu conhecer outras terras, conhecer outros locais para me alimentar, para me esconder? E aí ele, com esforço supremo, ele passou por dentro desse ralo, com extrema dificuldade. Para fazer isso, ele perdeu várias escamas. Quando ele passou por esse ralo, ele descobriu um mundo novo. No outro extremo do ralo, ele encontrou um riacho. E o riacho levou ele a um rio. E esse rio, quando ele foi observar, ele descobriu um mundaréu de água, de peixes estranhos de todos os tamanhos, de todos os formatos. Ele encontrou vilas, onde um homem construía casas, onde ele viu jardins, onde ele viu barcos imensos, gigantescos. E encontrou, finalmente, o oceano, encontrou o mar. E ele ficou encantado com aquele mar imenso. E foi um animal que o chamou a atenção, uma baleia. E ele ficou tão curioso que foi se aproximando dessa baleia. Só que ele era um peixinho pequeno. E quando a baleia abriu a boca, a enorme boca, sugou toda a água ao redor, puxando os animais menores, inclusive o peixe vermelho. Ele, percebendo o erro que tinha cometido, a imprudência dele de se aproximar do que ele não conhecia, naquele momento ele orou a Deus. E pediu socorro, a misericórdia divina, disse para Deus da sua ignorância, pediu uma nova oportunidade. E Deus, que é um ser supremo, que conhece o âmago de cada um de nós, sabe a importância de cada um de nós, Ele sempre nos dá uma segunda oportunidade. E a baleia, naquele momento, começou a soluçar e vomitou todo aquele alimento, inclusive o peixinho vermelho, que saiu nadando no meio do oceano. E assim o peixinho vermelho continuou andando no fundo do oceano, procurando locais bonitos para ficar, procurando locais onde pudesse se alimentar. E achou muito alimento. E achou uma casa, uma morada especial, uma estrutura de corais, um palácio de corais, onde inúmeros peixes de diversos tamanhos, de diversas cores, de diversos conhecimentos lá moravam. E lá tinha abundância de alimento. E tinha muitos peixes sábios que conversaram com ele, explicaram sobre os perigos que existiam no mar, explicou para ele os segredos de como se alimentar, como sobreviver naquele mundo novo, maravilhoso, bonito. E aí ele pensou como seria bom voltar para as terras dele, conversar com os peixes que ele deixou lá atrás, na caverna, naquele laguinho minúsculo, onde a baleia não encontraria água suficiente para sobreviver. E ele pensou e falou assim, vou colocar como propósito da minha vida, retornar pelo mar, pelo rio, pelo riacho, pelo cano de esgoto e voltar para os meus amigos e falar para ele das maravilhas que existem lá fora, dos locais aonde eles poderão se alimentar, crescer e se desenvolver, onde não falta nada, mas que existem perigos também. Vou preveni-los a respeito desses perigos, vou guiá-los para uma nova vida. E o peixinho vermelho atravessou de novo todo o caminho que ele tinha feito, e chegando de novo na cidade onde ele morava, naquele reino minúsculo, naquele laguinho minúsculo, aonde um rei soberano, eleito pelos outros peixes, era o Senhor Supremo, chegou até o rei e falou para ele, olha,
Eu atravessei o cano, atravessei um rio, um riacho. Encontrei o peixe-galo, o peixe-espada. Encontrei a baleia enorme, gigantesca. E aí os peixes começaram a rir dele. Não acreditaram. Isso é impossível. Não existe vida após o ralo. Não pode existir, né? E aí alguns deles chegavam a falar em nome do Deus dos peixes, que olhava só por eles. E falou assim, não está escrito isso em nenhum lugar. O que você está falando é um absurdo. E em tantos fez que o peixinho dourado se viu o quê? Cada vez mais expulso, mais afastado da comunidade. O próprio rei dos peixes, que era grandalhão, fazendo de conta que chegava até o ralo, colocava uma das barbatanas dentro do ralo e falava assim, tá vendo? Eu sou tão grande que nem mesmo uma das minhas barbatanas é capaz de atravessar. E o peixinho vermelho foi praticamente expulso. Acontece que com o tempo aconteceu uma grande seca. E a água foi baixando, baixando. O peixinho vermelho retornou para o Palácio de Coral. E como ninguém quis segui-lo, ele viveu em paz junto à sua comunidade. Mas todos os outros peixes que lá estavam, que não queriam saber de estudar, não queriam saber desse mundo novo, todos eles morreram. A história do peixinho vermelho, ela muito se assemelha a de milhares de homens que já desencarnaram e que voltam à Terra de tempos em tempos para anunciar que existe um mundo espiritual, para anunciar que existe uma vida depois desta vida. Na Bíblia nós encontramos os profetas. Os profetas vieram, alertaram o povo, falaram para o povo se redimir, se consertar, porque uma outra época viria. Depois dessa época que eles estavam, depois dessa época que nós estamos, onde tudo seria diferente, onde haveria uma separação dos justos dos injustos, dos bodes, das ovelhas, do trigo e do joio. Nós estamos chegando a uma dessas épocas de separação do joio e do trigo, onde os bons serão contados aos milhares. Mas encontramos também, misturado ao bom trigo, o joio, onde temos inúmeros homens, mulheres, que ainda estão no desequilíbrio, que gostam do desequilíbrio. Mas Deus nos dá sempre a oportunidade de crescimento, fazendo com que a gente encontre pessoas, profetas, que nos falam a cada momento de nossa necessidade de transformação. Jesus ele tem uma das parábolas dele que ele conta, muitos chamados, poucos os escolhidos, que ele fala de um rei, de um senhor, que tinha um filho e esse filho ia casar. E aí ele manda matar o boi cevado, né, o melhor boi, o mais gordo, o mais forte, matar animais, preparar um banquete para o casamento do filho. Só que aí o que acontece? Ele manda chamar os convidados. Os primeiros convidados chegam e eles não são bem recebidos. Os convidados, correção, não chegam no casamento, eles falam para os que os convidam, né, que tem negócios a fazer, que tem obrigações a cumprir e não vão à festa. E mais uma vez, e outra vez, o dono da casa, o rei, manda chamar os convidados e esses se recusam, chegando ao ponto de exterminar o mensageiro, os mensageiros. Por fim, né, o rei manda matar aqueles assassinos e manda os seus empregados chamar a todos que encontra na rua, porque a festa estava pronta. E quando o rei chega para a festa, ele vê a casa lotada, ele fica satisfeito. Porém, ele encontra um homem que não estava com a veste adequada para o casamento. E aí pergunta para ele, meu amigo, por que você não está com a roupa adequada para o casamento? E aí ele falou assim, o homem não soube o que responder. E aí o rei falou, ata-lhe as mãos e os pés e coloque na escuridão, no exterior, onde haverá pranto e ranger de dentes. Porque muitos são os chamados, mas poucos os escolhidos. Os primeiros mensageiros foram os primeiros profetas que alertaram a humanidade a respeito da transformação, da necessidade do crescimento pessoal. Só que os primeiros profetas foram totalmente ignorados. Os segundos já eram profetas mais robustos, mais enérgicos. E esses, na história da Bíblia, nós vamos encontrar que foram massacrados, foram mortos em nome da religião, em nome do ensinamento que passavam.
mas está chegando a hora desse banquete espiritual, onde a humanidade vai ver um nascimento de uma nova era. E nessa nova era, haverá uma separação. Numa das parábolas que Jesus conta, ele fala da separação das ovelhas, dos bodes. E ele fala justamente isso, Passai à esquerda, todos vós que viram que eu tinha alguma necessidade, me viram com fome e não me deram de comer, me viram na prisão ou doente e não foram me visitar, me viram nu e não me vestiram. E aí eles vão perguntar, mas quando foi que te vimos em necessidade e não te amparamos? E ele fala, toda vez que não fizeste isso a um mais pequenino, a mim não o fizeste. E aí fala, passai à direita, todos aqueles que me viram com fome e com sede, me deram de beber, me deram de comer, me viram doente ou na prisão e foram me visitar. Passai à direita, todos aqueles que me ampararam na minha necessidade. E aí eles vão perguntar, mas quando te vimos nessa necessidade e lhe te amparamos? E o juiz supremo vai dizer, toda vez que fizeste isso a um dos mais pequeninos. Então nós tivemos na história da humanidade inúmeros profetas, inúmeros guias espirituais que passaram na humanidade e que a maioria foi desprezado. Outros sim conseguiram deixar uma boa mensagem, como o próprio Cristo, uma mensagem de amor, de carinho, de respeito. E mesmo Cristo vindo à Terra, muita guerra foi feita. Só que os mensageiros não pararam depois do Cristo. Tivemos outros grandes mensageiros iluminares do mundo, como São Francisco de Assis, que ajudou a humanidade reconstruindo a ideia dos seus valores espirituais. Tivemos Gandhi, recentemente. Gandhi foi um grande homem também, mas nós estamos falando também dos missionários espirituais. André Luiz é um espírito que veio à Terra, voltou à Terra, depois de já ter morrido, e escreveu uma obra fantástica, que fala sobre a vida espiritual, contando para nós que depois desse gargalo, que é a morte do corpo físico, a alma continua vivendo. E por continuarmos vivendo, vamos encontrar um mundo novo. E como é esse mundo novo? Ele é um mundo de prazeres e delícias? Não. Ele é um mundo muito parecido com esse que a gente está vivendo, porque existe uma lei da sintonia. Se eu sou uma pessoa boa, eu vou atrair para perto de mim pessoas boas. Eu vou estar junto dos bons. Se eu sou uma pessoa desequilibrada, se eu gosto do álcool, da droga, se eu gosto da mentira, da violência, quando eu morrer, o corpo morre, mas minha alma se liberta. E eu encontro no plano espiritual, no mundo dos espíritos, a morada de acordo com a minha evolução. Eu vou encontrar dor e sofrimento se eu sou uma pessoa rebelde, se eu sou uma pessoa má. E vou encontrar alegrias se eu sou uma pessoa boa. É uma lei de sintonia. Cada um está no melhor local que precisa, com aquelas pessoas que precisa para a sua evolução. Esse é o grande ensinamento que é trazido pela doutrina espírita, a continuidade da vida. Mas nós não somos espíritos perfeitos e muitas vezes passamos uma encarnação toda, uma vida toda fazendo somente o mal. Mas Deus, que é o ser supremo da criação, Pai de todos nós, Ele nos perdoa e nos dá sempre uma nova oportunidade. Essa nova oportunidade trazida por Deus se chama reencarnação. É como se fosse o acordar no dia seguinte. Você para no dia seguinte e olha só, na véspera eu fiz tanta coisa errada, pisei o pé na jaca, falei o que não devia. Mas Deus nos dá um novo começo, um novo dia, para que a gente possa mudar as nossas atitudes, agir diferente, corrigir os nossos erros, na medida da possibilidade da correção, porque nem tudo dá para ser corrigido. Uma palavra que sai de nossa boca, ela não volta, por mais que a gente peça perdão. Um soco que a gente dá, um roubo que a gente faz, não dá para ser corrigido. Então, muitas das coisas, muitos dos nossos erros, não tem como corrigir. Mas a gente pode começar um dia novo, fazer uma vida nova a partir da nossa decisão. Quando a gente não aproveita a vida toda, Deus nos dá a reencarnação. Então, esse é um presente trazido pelos Espíritos, é isso que ele nos ensina. Existe um livro chamado Libertação, onde André Luiz vai encontrar um mensageiro de luz chamado Ministro Flacos. O Ministro Flacos fala o seguinte: o espírito humano lida com a força mental
tanto quanto maneja a eletricidade, com a diferença, porém, de que esse já aprendeu a gastar a segunda. No transformismo incessante da Terra, mal conhece a existência da primeira, que nos preside a todos os atos da vida. Nós desprezamos essa força mental que nós temos. Com a nossa mente, nós somos capazes de convencer alguém, para o bem e para o mal. Podemos fazer com que a pessoa cresça ou que a pessoa caia. E não nos percebemos disso, do poder que nós temos da nossa mente. Se eu determino, pensamento, que eu vou ter uma vida diferente, eu consigo. Porque eu quero. Se eu ponho atenção, se eu ponho meus olhos, se eu ponho meu pensamento no que eu quero, eu consigo fazer qualquer coisa. Eu quero ser um escritor, dedico minha vida a isso. Direciono a minha mente para isso. Se eu quero ser um poeta também, faço da mesma forma. Se eu quero fazer qualquer coisa, por botar no meu coração, na minha mente, eu consigo. Nós temos uma força incrível. E Jesus chega a falar, se tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, você dizer para uma montanha sair daqui e jogar no mar, e vai acontecer exatamente como você disser. Porque nós temos o quê? De acreditar do fundo do coração de que tudo é possível. Só que a maioria de nós, muitas vezes, trabalha a mente pelo lado negativo, considerando-se um fracasso, um derrotado. E aqueles pensamentos que nós produzimos em nossa mente trabalham contra a nossa saúde, contra o nosso equilíbrio, trabalham contra nós. E isso nós temos que começar a mudar. E cada um que chega aqui no Salva-se já está mudando. Porque tem esperança de mudança, tem esperança de que consegue. Por isso eles estão aqui. Porque esse novo nascimento, essa nova manhã, é para todos nós. Então a gente tem que conhecer a força que nós temos no nosso pensamento, a força que tem na nossa oração. Porque a oração, naquela historinha que foi dada das crianças, aquela história inicial que vocês assistiram, onde a menininha pergunta para o pai, mas por que nós temos de orar antes de dormir? Porque a oração nos liga com mentes superiores. A oração atrai espíritos bons para perto de nós que nos protegem do mal e nos permite que recebamos a influência dos espíritos. Na história que vimos no começo, nós vimos alguns efeitos físicos. E isso acontece, não é brincadeira não. Existem casas mal assombradas, objetos que desaparecem, espíritos que se materializam. As crianças são mais sensíveis. Algumas delas veem os espíritos, os fantasmas, que nada mais são do que os homens, como somos nós. E esses espíritos que desencarnam, eles continuam convivendo com a gente. Quem são eles? São parentes e amigos, aqueles que têm alguma ligação com o nosso gosto, com a nossa preferência. Eles é que convivem conosco. Esses espíritos estão ao nosso lado. Mas se eu só gosto do álcool, só gosto da droga, só gosto do desequilíbrio, que tipo de espírito vai ficar ao meu lado? Espíritos que gostam da droga, da briga, da violência. Espíritos que eu tenho sintonia. A partir do momento que eu dedico a minha mente à oração, ao estudo, ao trabalho, eu atraio para perto de mim espíritos ligados ao estudo, ao trabalho, à oração. Eu escolho os meus companheiros espirituais. Muito bem. Sigamos em frente. Não temos círculos infernais de acordo com os figurinos da antiga teologia, onde se mostram indefinidamente gênios satânicos de todas as épocas, e sim esferas obscuras. Olha só, na verdade não existe um céu e não existe um inferno. Porque, por exemplo, o planeta Terra é uma bola. Não é bem uma bola, mas a figura mais próxima a ela seria como se fosse uma bola que está circulando o Sol. O nosso Sol também não é o centro do universo. O próprio Sol está se movendo a grande velocidade no espaço. Então, se a gente pensar assim, o céu fica para cima, mas espera aí, para cima tudo bem, mas para o lado nós também temos céu. Para baixo nós temos o céu, porque a Terra é uma bola. Que tem abaixo dos nossos pés é o núcleo da Terra. E abaixo do núcleo da Terra nós vamos encontrar outra Terra. Vamos encontrar um outro povo, é o japonês. Brasil, Japão, embaixo. E abaixo da cabeça do japonês ele encontra o quê? O céu. Então o céu está em todo lugar. O céu físico que a gente conhece. E o céu espiritual? O céu espiritual,
ele está no coração de cada um. Porque nós carregamos o nosso céu e nosso inferno. Eu posso estar em uma igreja, num templo religioso, onde o pessoal louva a Deus, mas se eu estiver em desequilíbrio, se eu estiver em sofrimento mental, é como se eu estivesse no inferno. Eu posso estar num bar, do lado de ladrões, assassinos, onde a violência impera, mas se a minha mente estiver em paz, se eu estiver com um bom coração, mesmo no pior lugar da terra, mesmo na prisão, onde coloca-se muitos condenados, eu posso estar em paz, eu posso estar no céu. O céu e o inferno é uma condição mental, uma condição nossa, pessoal. E é isso que acontece. Acontece que quando a gente desencarna, perde o corpo físico, nós vamos para um lugar bom, de acordo com nossa vibração, nosso pensamento. Ou vamos para um local ruim, de acordo com o pensamento da maioria, uma ligação mental. Quando dois ou mais se reúnem, em nome de Deus, Jesus lá está, Deus lá está. Agora, quando centenas de espíritos, milhares de espíritos pensam no mal, no desequilíbrio, eles também se agregam em regiões espirituais, que podemos dizer que como se fosse o inferno, com a diferença de que o inferno, pregado pela Igreja Católica e outros infernos ditos em outras religiões, seria eterno, seria um local de suplício eterno. Nesse outro inferno que eu estou falando, que não é inferno, seriam umas zonas umbralinas, zonas trevosas. O espírito lá fica enquanto ainda tem o mal dentro de si. Mas chega um ponto, um momento que ele é retirado de lá. Voluntariamente ou involuntariamente. Voluntariamente quando ele se cansa do mal, cansa de sofrer. E involuntariamente por causa das orações, dos pedidos das mães, pedido dos filhos, daquelas pessoas que amam aquele espírito. Então, muitas vezes, aquele espírito que está em uma zona trevosa, uma zona de sofrimento, ele é resgatado de lá e trazido para onde? Para a Terra, porque ele não pode ir para um local melhor, uma cidade espiritual de luz. Ele é trazido de novo aqui na Terra para renascer entre os homens, para ele ter esse novo dia, essa nova oportunidade, essa nova encarnação. Ele renasce de novo entre os homens para que ele possa ter uma segunda chance. E se for necessário uma terceira, uma quarta, uma quinta. Deus é Pai de infinito amor. Ele concede para nós infinitas chances para a gente se melhorar. E a gente só vai parar de sofrer quando quiser, quando se mudar, quando vê que nós somos responsáveis pelo bem e pelo mal que nos acontece. Então, muitos espíritos que estão nessas zonas de sofrimento não ficam eternamente. No livro Libertação tem uma cena interessante onde André Luiz, um professor dele, mentor dele, e mais um colega, eles vão até uma casa de oração no plano espiritual, aonde eles esperam receber a comunicação de espíritos mais nobres que os oriente, como se fosse uma forma de comunicação, que eles estão para receber a comunicação. Lá encontram também duas jovens, que também estão com o mesmo objetivo, e as jovens seriam primeiro atendidas, depois eles seriam atendidos. E essas jovens, em oração, começam uma oração, tem uma redoma, cristal, podemos dizer assim, aonde aparece uma forma leitosa, aonde se materializa um espírito para elas, para conversar com elas. E ela era a mãe, o espírito que aparece era justamente a mãe. E as jovens se ajoelham, pedindo a bênção e orientação, porque elas, as três, estiveram na terra, a mãe e as filhas estiveram no luxo, estiveram na riqueza. Só que elas não sabiam que o pai, aquele provedor, aquele homem bom que elas pensavam que era, ele tinha sido um assassino, tinha sido um ladrão, e ele tinha conquistado a fortuna da família através do crime. E, embora ele tenha tido uma atitude nobre, dando para a família o que ele tinha de melhor, a proteção, o carinho, o estudo, ele mesmo se afundou no charco moral do desequilíbrio, porque ele carregava dentro do peito a culpa do assassinato, a culpa do crime. Em função disso, ele tinha mergulhado para as zonas umbralinas de dor e sofrimento, onde entidades, espíritos perversos se ligaram a ele mentalmente. Entidades que tinham sintonia com o modo de pensar dele e faziam com que ele virasse um verdadeiro escravo.
Entre esses espíritos contava-se 2 mulheres que o pai tinha tido relacionamento amoroso enquanto estava vivo. E elas eram como se fosse o carrasco, o algoz desse pai, o torturando e o mantendo nesse local. A mãe, planejando com as filhas, falou: olha, eu vou renascer. Embora tenha já uma certa evolução, eu vou descer da região onde estou e vou nascer na terra para casar com ele de novo. E vou receber todos esses espíritos que está ligado, imantado na mente dele, para que eles possam ter uma nova chance. Mas eles vão nascer com deficiência, não vão nascer saudáveis. Somente vocês 2, filhas minhas, nascerão saudáveis, para me ajudar a amparar a todo esse conjunto. Então ela estava se propondo a renascer na terra, para receber de novo no lar todos aqueles espíritos desequilibrados. E isso acontece muitas vezes no mundo espiritual. Ocorre um planejamento reencarnatório, onde os espíritos bons, olhando por nós, que ainda somos rebeldes, que ainda nos prendemos aos antigos vícios, ele nos acolhe e dá para cada um de nós uma nova chance. Nós, como seres humanos, temos que aprender a nos equilibrar, nos fortalecer para que a gente, por nossa vez, possamos ajudar o mais fraco, para que a gente possa ajudar nossos filhos, para que a gente possa ajudar um irmão, por exemplo, aqui do Salva-se, que precisa da nossa atenção, do nosso carinho, né, do nosso ouvido. Muitas vezes a pessoa só precisa desabafar. Vamos esquecer do nosso próprio problema e começar a observar o problema das outras pessoas. Quando a gente olha o sofrimento do próximo, reconhece o próximo como ser humano, o nosso próprio problema vai diminuindo, vai desaparecendo. Vamos tentar ajudar o próximo. Isso nos ensinou Jesus. A amar o próximo, atender o próximo na sua necessidade. E de pouco a pouco, quem conquista isso, conquista tudo, conquista o equilíbrio, conquista uma nova vida. Senhores, eu vou interromper por aqui. Dá a chance, se vocês quiserem. Se alguém tiver alguma pergunta, estou disposto a responder. Palavra de vocês. Sim. E a matéria que passou, tinha o doutor. Nosso lar, André Luiz, sim. Perfeito, tá? Então o que acontece que ao morrer, o que a gente encontra? A maioria dos espíritos, quando morre, ele vai buscar o que ele conhece. Imagina só, eu tenho muita ligação com a minha família. Assim que eu morrer, o que eu vou buscar? A minha família, a minha casa, tá? E aquele outro espírito que tem mais ligação com o álcool, com a droga, assim que ele morre, ele vai buscar o quê? Ele vai buscar o bar, vai buscar o local das drogas. Acontece que existem planos superiores, cidades superiores, onde os espíritos que acabaram de morrer são convidados pelos parentes e por amigos, para que eles possam habitar essas cidades superiores. E quando a pessoa acaba de morrer, ela pode ser levada para uma cidade superior, onde ela vai encontrar escolas, vai encontrar hospitais, vai encontrar tudo que nós temos aqui, só que melhorado. Mas assim como existem cidades superiores, nós encontramos também cidades inferiores. E essas cidades inferiores têm o álcool, a droga, a prostituição, tem a violência. Então existem inúmeras cidades que são formadas pelas mentes das pessoas que lá habitam. Assim como nossa casa é tão bonita quanto a gente, o tanto quanto a gente faz ela ficar bonita, porque quem faz a casa bonita é o morador da casa. Aquele morador que limpa, que organiza a sua casa, a casa fica muito bonita. Mas encontramos favelas, onde o lixo predomina na rua, onde o esgoto é visto a céu aberto. Existem regiões de muito sofrimento. E o local que André Luiz ficou é como se fosse uma floresta, onde os espíritos saem correndo no meio do mato, sem direção, sem alimentação. Tá certo? Só um minuto. Paulo, você citou Gandhi, né? Aí Gandhi, assim, Mandela, ou Buda, essas pessoas que passam bem aqui, né? Em globalismo, né? Levando a todo local. Poderia explicar um pouco sobre isso? Não entendi direito. Eu vou tentar explicar que existe inúmeros espíritos bons na Terra. Nós temos inúmeros avatares, inúmeros mestres da Terra que vêm explicar aos homens um bom caminho. Mas não precisamos ver nem esses luminares. Uma professora que dedica a vida toda na educação dos seus alunos,
Uma mãe de família que educa seu filho com carinho é como se fosse um Espírito Santo em nossas vidas, nos ensinando o bom caminho. Não tem diferença. Um é conhecido por milhões, o outro é conhecido por uma pequena comunidade de 5, 6 pessoas, mas a missão, o valor é o mesmo. Se uma mãe consegue tirar o filho da vida de crime, ele é tão importante ou até mais do que um outro político, um outro professor que fala bonito para milhões, só que não consegue converter nem meia dúzia de pessoas, tá? Então, existiu e existem almas iluminadas no mundo, em todas as religiões, que ensinam ao homem o bom caminho. Diga. Perguntar, meu nome é Rafael. Fala, Rafael. O meu avô morreu, né? Aí quando tava tendo o velório dele lá numa cidade de Goiás, a gente pegou o caixão, foi levar rumo ao cemitério, para sepultamento. E isso tava levando 6 pessoas, 3 de um lado, 3 do outro, levando o caixão normal do meu avô. Quando foi chegando perto da cova, o caixão foi pesando e foi juntando um monte de gente. Por que isso? Coisa que nem... É interessante, é explicável. Efeitos físicos. No começo da história que a gente viu ali do menino que tem a evidência, acontece um fenômeno físico de objetos serem movimentados. Nós todos carregamos uma energia, um ectoplasma, um magnetismo, uma energia que os espíritos podem utilizar. Eles utilizam, manipulam com as energias da natureza, a energia deles mesmos, fazendo com que um objeto pesado possa se levantar no ar. Ou então um objeto leve, um caixão carregado por 6 pessoas, se torne tão pesado que 10 homens, 20 homens não seja capaz de levantar. Magnetismo, efeito físico. Você citou Jesus Cristo, citou alguns personagens da Bíblia. O Espiritismo, ele é retirado completamente da Bíblia? O Espiritismo, ele pega muito ensinamento da Bíblia. Nós temos um livro chamado O Evangelho segundo o Espiritismo, que pega aquela parte moral da Bíblia, os ensinamentos de Jesus, principalmente o capítulo 5, 6 e 7 de Mateus, onde nós temos o Sermão da Montanha, e muito daqueles ensinamentos da Bíblia são explicados à luz da consciência universal, no sentido de quê? De que a vida continua, que os espíritos estão ao nosso lado, tá? E quanto ao restante da Bíblia, vocês não... Temos estudos, mas esporádicos, soltos. Tá? Tem vários livros que estudam também. O meu filho morreu. Enterrou ele era 1 hora da tarde. Deu nas 4 horas da tarde o túmulo estava rachado. Isso é Pode ser um efeito físico. Algum espírito fez com que o terreno ali ficasse rachado. Tinha uma pergunta por aqui? Sim. Pegando o gancho aqui do companheiro Lucas, isso de luz que viu na Terra, luz, anjos, são formados deles. Nessa vida, se eles fizeram o bem, foram sinônimos de bondade, eles não estariam libertos da karma de não mais encarnar diretamente à luz? Perfeito, adorei a pergunta dele. Olha só, o que ele falou aqui? Se o espírito só fez o bem na Terra, sofreu em favor da humanidade, ele não estaria liberto dessa lei do karma, do nascimento e renascimento? Diria sim. O espírito bom, ele estaria liberto do sofrimento. Mas aí a gente primeiro questiona, mas como saber se o espírito ainda está perfeito, já está perfeito, tá? Não sabemos. Mas a gente sabe também que existem os missionários. O próprio Cristo, acho que não tinha nada a pagar, mas ele nasceu entre nós para ensinar um bom caminho. Então existem espíritos bons que não têm o karma para pagar, não tem nada de mal para fazer, que o obriga a nascer, mas mesmo assim ele nasce. Como os médicos sem fronteira que deixam sua casa, sua família e vão atender alguém lá na África, vão atender alguém lá numa guerra. Existem espíritos bons, missionários, em todo lugar, que nascem na Terra para ajudar a humanidade. Meu nome é Pablo. Fala, Pablo. Eu tenho uma irmã que ela frequenta um lugar que conheço como Centro de Macumba. Mas certo. Ela de lá é um sol bem calmo. O dia que eu fui lá, eu fiquei meio espantado, que eu vi o cara arrancar a cabeça de uma galinha viva com a boca, ficar com a boca toda cheia de sangue e tal. É macumba isso, né? Né? Aí, o que acontece? Um dia ela mandou uma mensagem pra mim de uma coisa que iria acontecer, aconteceu. Só que, tipo assim, a pessoa que tirar a minha vida, na data que ela falou que seria perto da Páscoa, se eu não parasse de usar droga, eu ia perto da Páscoa, e eu parei de usar, e quem acabou morrendo foi essa pessoa, minha inimiga, no dia da Páscoa. Perfeito. Então eu fiquei meio assim, que acreditar nas coisas. E o que aconteceu?
acontece? Minha irmã é uma pessoa muito boa. Ela começou a frequentar esse lugar por causa do marido dela, crendo, Certo. e acabou se envolvendo e tal, mas ela continua sendo uma pessoa boa. E aí, um certo dia, o marido dela chegou e falou pro Pablo: você tem uma avó, filho da sua avó, que te protege muito. Aí, tipo assim, essa avó minha é uma pessoa que eu amei muito. Inclusive, eu penso meio que eu tenho pra mim, quando ela morreu e enterraram ela sem me levar, ali eu parei de estudar com 11 anos na quinta série, eu era uma boa pessoa. Continuei sendo uma boa pessoa, mas porém rebelde. Rebelde, eu queria mais saber de alguém. Na escola mesmo eu falei que não ia mais me levar, só por conta de não me levar, eu não uma pessoa como a Fiquei sabendo. Então, o que acontece? Eu queria saber se isso é possível, e também, igual um livro da Zilba Gaspareto, que eu fiquei uns anos na cadeia, de uns 3 dela. E teve coisas que me emocionou, fez eu chorar e tal, entendeu? Então eu passei a acreditar que eu poder, que existe um lugar onde eu possa como o espírito dela, falar comigo através do... Muito bem. Senhores, eu vou encerrar com um comentário dele que eu achei bem interessante. Então não vou fazer, mas não vou permitir nenhuma outra pergunta depois dessa. É bem interessante. Primeiro ele falou a respeito de um centro de macumba, que eu não sei se é umbanda, se é candomblé, onde o espírito mordeu o pescoço de uma galinha até sangrou, arrancou com o dente, tá? Então, para o conhecimento de vocês, existe o candomblé, que é uma religião africana, aonde os espíritos que lá incorporam, eles são ligados à natureza, são entidades ligadas à natureza. Existe a Umbanda. A Umbanda é brasileira, olha só que beleza. Em 1905 surgiu o primeiro templo de Umbanda no mundo, que foi aqui no Brasil. E a Umbanda, Salvador? Em Salvador, beleza. Então, o primeiro templo de Umbanda nasceu aqui no Brasil, uma religião pátria nossa, uma religião abençoada, aonde os espíritos, eles também nascem, eles também incorporam nos médios. Incorporação é o quê? É o aproximar do espírito ao médio para que ele possa trazer uma mensagem. Geralmente o pessoal da Umbanda trabalha muito com saúde, com emprego, né? Alguns que são mais desequilibrados, vendo a necessidade dos homens, se preocupam também com magia para atar casamento, desatar casamento, até morte. E esse espírito aí em particular, o que ele era? Quem é esse espírito? Esse espírito, já falaram aí, Oxum. Isso. Então o que é? O que acontece? Assim como existem homens vegetarianos que não comem nenhuma carne, existem homens aqui na Terra que eles se alimentam de carne, são carnívoros. Creio aqui que a maioria de vocês é carnívora. E por vocês gostarem da carne aqui, quando vocês perderem o corpo físico, vocês vão continuar gostando da carne. Um espírito que gosta da bebida, ele continua gostando da bebida. Só que acontece que ele não tem corpo físico mais, para ele pegar a carne, para pegar a bebida, para usar a droga. E o que ele faz para usar dessa bebida, dessa carne, dessa droga? Ele se aproxima, acopla, não necessariamente incorpora. Ele se aproxima de maneira a usufruir daquela substância. E o o homem, fala assim, vou tomar apenas uma dose. A primeira dose é ele que escolhe, ele que decide. Porque muitas vezes ele está sozinho naquele momento da decisão dele. Mas a partir do momento que ele pega o copo, ele já não está mais sozinho. O espírito se acopla, se junta a ele, e aí ele toma a primeira dose e compartilha com os espíritos que estão acoplados, estão ligados a ele. E muitos de nós servimos de encosto, servimos de instrumento para legiões de espíritos que montam na gente para usar da droga, para usar da bebida. Os Exus são espíritos que gostam do sangue. Alguns são antigos, outros são mais recentes. E por não poder usar do sangue, porque eles não têm corpo mais físico, eles se encostam no médio e fazem com que o médio use do sangue de animais, tá? É respeitável o candomblé, é uma religião africana que tem ligação a uma tribo. É respeitável a Umbanda, que tem todo um lado bom e positivo, de trabalho no bem, de curas. E é respeitável também o Espiritismo. O Espiritismo que eu frequento, ele nasceu na França, de um professor. E esse professor recebeu o nome, ele escolheu o nome de Allan Kardec. Tá? É Hippolyte Léon Delisard Rivel. É o nome verdadeiro desse professor que estudava línguas, estudava letras, estudava um fenômeno que estava acontecendo. Esse fenômeno era das mesas girantes.
As pessoas sentavam em torno de uma mesa, colocavam a mão em cima da mesa, e a mesa levantava um pé, e levantava outro, e respondia sim e não, e às vezes a mesa subia até o teto e quebrava no chão. Às vezes aparecia materializado flores, sentia-se o cheiro de perfume, ouvia música que não existia. Na época não tinha nenhum aparelho sonoro, mas podia-se ouvir clarinetas, trombetas, tambores. E esse professor estudou esse fenômeno e organizou, pelas respostas de inúmeros médiuns no mundo todo, um livro chamado Livro dos Espíritos. E depois outros livros trazidos pelo mundo espiritual para a humanidade. Então, a doutrina espírita, a qual eu frequento, ela nasceu em 1857, que não tem nada a ver com a Umbanda, que não tem nada a ver com o Candomblé. Apesar do Candomblé e a Umbanda, os médiuns, as pessoas que frequentam, muitas vezes chamam de espiritismo. Respeito as duas, mas espiritismo é a francesa, do francês Allan Kardec, tá certo? E, como eu falei, nós vamos cercar de espírito ao nosso lado. Os parentes e amigos que gostam de nós, pelo simples fato deles morrerem e a gente ficar vivo, eles não deixam de nos amar. Então uma avó, um avô, um filho, um pai que já morreu, muitas vezes vem até perto de nós para nos ajudar, para nos proteger. Nem todos fazem isso, porque nem todos são evoluídos, nem todos têm condição de fazer o bem. Alguns deles são afastados de nós pelos próprios vícios dele, pelos próprios desequilíbrios deles. Eles são levados para regiões de sofrimento. Outros, já mais evoluídos, eles têm liberdade. Eles podem estar junto da gente, nos aconselhando e nos criando para o bem. Senhores, o avançar da hora me obriga a ir para uma outra atividade. Espero que vocês tenham gostado. Convido a todos a dar as mãos agora para a gente fazer uma oração. Quem é o orador de hoje? Quem é o orador do dia? Quero orar pela Pilatina, sofre nas garras da adição, que ele não venha perecer como é. Simples a oração. Oração. Deus, conceda-me serenidade para aceitar as coisas que eu não posso modificar, coragem para modificar aquelas que eu posso, e sabedoria para reconhecer a diferença. Só por hoje funciona. Tranquilo? Tranquilo? Queria falar com a pessoa certa sobre isso. Eu falei com o Maia, falei com o Peito, falei com o Henrique. Foi sobre o Henrique. Certo dia eu acordei 5h15 da manhã. Eu moro aqui na casa 5. Acordei, escovei os dentes. Nitidamente eu sabia que eu estava sóbrio, estou sóbrio já. Aí parei ali na esquina da casa assim. Aí quando eu vejo o espírito dos filhos do Henrique e a sogra dele descendo. Aí chegaram até Estão vivos? Vivos. Tá. Aí desceram aqui com tulipas e copos de leite, assim. Aí quando chegou até mim, fizeram assim com a mão. Aí quando eu fui tocar, aí eu falei com o Henrique, aconteceu isso. Aí ele não soube me explicar, porque ele é estudado numa área, abrange uma dessas áreas, ele não soube me explicar. Existe explicação para isso, e não é a primeira vez que isso acontece. Eu vou lhe citar um outro caso que eu conheço, que é registrado na história. Você já ouviu falar em Santo Antônio de Pádua? Já. Então, Santo Antônio de Pádua, ele ficou conhecido pelos milagres que ele fez. E um desses milagres dele, ele estava orando numa igreja, fazendo a sua oração, a sua preleção. De repente, ele abaixou a cabeça e o pessoal já sabia. Quando acontecia isso, ele desdobrava. Ele saiu do corpo e se materializou no outro continente, aonde o pai estava sendo julgado. Então ele materializou no outro continente, fez a defesa do pai e depois voltou para o corpo, tá? Então o fenômeno do homem duplo, o homem está vivo, né? O homem duplo, ele é registrado e estudado na história, tá? Kardec, beleza? Tranquilo? Né? Allan Kardec, ele tem um livro chamado Livro dos Médiuns, tá? No Livro dos Médiuns nós vamos encontrar uma parte
que fala justamente de vários casos de homens que eles estão encarnados, estão vivos. Mesmo assim, eles são vistos por outras pessoas. Por outras pessoas. Então, experiências fora do corpo. Tá? Então, são os homens duplos. Isso está na literatura. E assim, eu achei bastante interessante, porém intrigante, porque eu estava ali, eu vi eles descendo de branco. E quando chegaram perto de mim, deram a mão assim, sumiu. Não é a primeira vez que isso acontece. Quando eu era mais novo também, eu morava aqui em Brasília, minha irmã morava em Natal. Eu sou apaixonado pela minha irmã. Eu lembro que ela sentou na cabeceira da minha cama, começamos a conversar nitidamente. Já morei em casas lá em Natal, quando eu morei em Natal, que a família tinha morrido de um acidente de carro, o pai e as 2 filhas, e de repente a luz apagava e acendia sozinha, as portas se batiam sozinhas. Quando eu vejo isso na televisão, pessoas falam que isso sei lá como é que eu posso falar com o senhor, é brincadeira, é lorota, mas eu acredito. Não, tem vários registros disso. Existe um livro chamado Reencarnação de uma pessoa, um pesquisador chamado Leon Denis. Leon Denis? Não, Gabriel Denani. Gabriel Denani faz uma pesquisa a respeito de vários fenômenos mediúnicos. E um desses fenômenos que ele estudou foi vários casos de aparição de pessoas vivas. A pessoa está lá num outro continente, aí aparece para um filho, para um sobrinho e tal, e depois fala assim, morreu. Não morreu não, está lá no outro continente. Só que a pessoa, geralmente, o que acontece? Como se ela tem uma dormência, né? E aparece em outro local. Aqui no Brasil, o caso mais conhecido de aparição, aliás, tem 2. Um é Eurípides Barçanufo e Bezerra de Menezes. Bezerra de Menezes, enquanto ele estava vivo, muitas vezes ele era chamado para fazer um parto quilômetros de distância, em outra cidade. Só que a distância era tão grande que não dava tempo para ele ir de cavalo, de burro, de não sei o quê. Mas mesmo assim, enquanto ele estava lá cavalgando, ele aparecia na casa da pessoa, da mulher, batia na porta, entrava, fazia o parto. E aí quando chegava de corpo físico, seu Bezerra, o senhor voltou aqui? Não, só vim ver como a senhora está. Porque o parto já tinha sido feito. E Eurípides Barçanufo também. Vários casos registrados. Porque a minha religião, assim, eu sou messiânico, né? A minha religião é oriental. E a gente fala muito do espiritismo também, né? Perfeito. Então, o que o senhor me dá uma luz? O senhor acha que eu devo cair de cabeça no lado espiritual, no espiritismo, né? Porque eu sinto umas vibrações muito, muito fortes. Eu digo uma coisa, o conhecimento nunca é demais. Nunca é demais. Você pode permanecer na sua religião, seguir em frente e tal, mas ler, estudar, todos nós podemos fazer. Isso, saber nunca é demais. Tanto estudar psicologia, que é bom conhecer Freud, embora tenha umas coisinhas que eu discordo, Jung, né? Adler. Você pode estudar filosofia e nada te pede também. Você pode ser, no caso lá, é pastor. Não, é ministro. É ministro. Você pode se tornar futuramente um ministro, até mais fácil para explicar para os seus fiéis, quando eles chegarem para você, se você estudar. Quanto mais a gente estuda, mais a gente aprende, mais a gente tem como passar para as pessoas. E mais você pode compreender quando alguém chegar com um problema. Com certeza. Né? Mas peraí, eu ouvi falar de, né, sei lá, do demônio. Como é que você vai explicar o demônio se você nunca estudou? Eu não sei exatamente. Então, tem que ler, tem que estudar. Obrigado tá bom? pela aula. Obrigado. Beleza. Valeu. Tchau. Certinho, meu amigo? Mais ou menos, ainda tem umas, sei lá, umas incógnitas na minha cabeça em relação ao carro. Sim. Entenda o seguinte, tudo que a gente faz, a gente tem um retorno não igual necessariamente ao que a gente fez. Vou te explicar. Eu matei você. Você vai ficar contente porque eu te matei? Não, você não vai ficar contente, tá? Então qual é a propensão sua? Cobrar. Querer se vingar de mim. E muitas vezes acontece isso. Aquela pessoa que foi morta vai mais na frente e até mata aquela pessoa, outra pessoa. Só que isso não resolve, porque eu prejudiquei você, você me prejudicou, não ficou 0-0. Porque eu vou ficar com raiva de você, porque você me matou. E olha só o imbróglio que dá, a bagunça que dá. Porque um se vinga, outro se vinga, um se vinga, outro se vinga. Sabe como é que resolve o problema do karma? Dessa lei de atração, de ódio? É com amor. Se eu matei você, lá na frente, vamos imaginar, você renasceu e eu salvo a tua vida, você pode me perdoar. Mas se você está no mundo espiritual, batei você, mas se eu fiquei com a consciência pesada, ajuda a sua família, ajuda seus filhos, esse amor
cobre a multidão dos pecados. Então uma pessoa que faz o mal, ele vai ter a consequência do mal, porque vai ter aqueles espíritos que sofreram mal perseguindo. Mas a partir do momento que eu mudo a minha atitude, tenho uma postura diferente, até o perseguidor passa a me ajudar. Mas eu tenho que modificar meu jeito de ser. Se eu paro de fazer o errado, se eu começo a fazer o certo, eu atraio bons espíritos para perto de mim e até o antigo inimigo se torna um amigo. Mas os cobradores eles teriam carta branca. Do mesmo jeito que você tem carta branca para prejudicar alguém, alguém tem a carta branca para prejudicar você. O único que é protegido é quem não faz o errado. Se eu não faço o errado, não tem ninguém para me cobrar. Se eu não faço o errado, eu vou ter gente para me proteger, os bons espíritos. Ninguém recebe o que não merece. Tudo que vem ruim na minha vida, eu fiz por merecer. Se não nessa vida, na vida anterior. Ninguém é martirizado de graça, entendeu? Ninguém é martirizado de graça. Eu comecei a ler umas palavras do budismo, saca? Sim. Buda reencarnou 504 vezes. Sim, perfeito. Ele fala que viver reencarnando é dois sofrimentos. Sim. Nós temos que acabar com essa roda de samsara. Gerando karma, a gente está falando roda de nada. Tá. Nós temos que quebrar esse... Nós temos que cortar essa roda de samsara, mas a gente só corta a roda de samsara quando a gente deixa de desejar tantas coisas erradas que a gente deseja no mundo. Porque a gente se apega a dinheiro, se apega a poder, se apega, enfim, a mil coisas. Quanto mais a gente tiver o desejo pelas coisas materiais, mais a gente se prende e se escraviza às coisas materiais. A partir do momento que o nosso valor é espiritual, a gente se liga aos bons espíritos e se liberta dessa roda de samsara que nada mais é que a obrigação de renascer. Não seria tão bom você nascer para ajudar, ir para um local para ajudar aquela comunidade? A melhor coisa que faz é a gente ter liberdade. É como se fosse um médico sem fronteira. O médico sem fronteira ele mergulha no maior sofrimento, que seria uma guerra, uma região de dor, de fome. Ele vai lá, faz o trabalho dele, terminou o trabalho dele, ele retorna para o equilíbrio. Muito espírito já está nessa condição de só renascer quando ele quer, não por obrigação. Aí ele vai como professor. Pois é. Então, o espírito, muitos espíritos de luz, ele fica aqui. Eles só ficam perto da gente por amor, não por obrigação. Triste a gente ficar por obrigação. Mas a coisa que eu não entendo é porque eu nunca sei que parar de usar droga, né? Sim, mas na religião não muda ninguém, não. Nós é que mudamos na religião. Você descobrir, tem que levar a te fiquei no carro desses 3 anos parado. Mas não é a religião que muda a pessoa. Nós é que nos mudamos na religião. Toda religião é boa. Toda religião ensina sobre Jesus, sobre a transformação moral. Só que nós ainda somos tão infantis que não nos modificamos, apesar da religião. A culpa não está na religião, está na gente. E aí não adianta você rodar para um monte de lugar que você não descobrir. E frequentava uma casa, frequentava outra. Enquanto você não... Qual é a música que você não descobriu? Mamar, né? Seria isso aí quando Deus está compensando alguma coisa que você não sabe. Aí ela está falando de Freud. Freud é que fala isso, que é substituto. É como se fosse a mamadeira, a garrafa para o alcoólatra é como se fosse a mamadeira. É a palavra de Freud lá. Vou ler mais um pouco.